Olá, seja bem-vindo à quinta aula do nosso curso online de marketing imobiliário. Agora que você já entendeu a importância do planejamento estratégico de marketing, a importância de se controlar todos os leads gerados, é hora da gente começar a entrar na parte de mídia. Então vamos falar um pouquinho sobre planejamento de mídia e de que maneira que a gente pode fazer para poder gerar mais leads e, consequentemente, ter mais resultado para as nossas campanhas. Mas antes de começar, eu queria dar os parabéns para você. Se você chegou até aqui, é porque de fato você está preparado com a profissionalização do marketing imobiliário, você está preocupado com a profissionalização do seu trabalho. E isso já te coloca num patamar muito acima da grande maioria dos profissionais. Parabéns! Preparado para poder começar com planejamento de mídia? Então vamos nessa! Planejamento de mídia não é a mesma coisa que planejamento de marketing. Assim como a gente comentou nas aulas anteriores, planejamento de marketing é um documento que detalha todas as ações, estratégias, recursos que você tem disponível para poder criar uma campanha. Planejamento de mídia é um documento que descreve em detalhes, em tópicos, todas as mídias, todos os veículos de comunicação que você vai utilizar para poder anunciar de fato seu produto. Ou seja, onde a sua marca efetivamente será exposta, onde o seu imóvel será exposto. E para a gente poder começar a falar efetivamente de planejamento de mídia, é muito importante que a gente entenda primeiro a lógica do funil de vendas. O que é o funil de vendas? Funil de vendas é uma metodologia de controle que a gente tem para poder saber de uma forma visual, de uma forma mais fácil de entender, todo esse percurso que os leads percorrem dentro da régua de relacionamento, conforme a gente mencionou na aula anterior. Então, vamos ver na prática o que é um funil de vendas. Conforme a gente pode ver nesse slide, o funil de vendas consiste em entender cada etapa que o lead vai percorrendo de acordo com a sua jornada de compra e vai evoluindo dentro dessa régua de relacionamento. Então, supondo que, no exemplo hipotético, para cada venda que eu tenho, eu precise gerar pelo menos umas 3 propostas. Agora suponha que para cada proposta que eu tenha recebido, eu precisei atender e falar com aproximadamente uns 50 leads qualificados, ou seja, 50 pessoas com real interesse no produto e com poder de compra para poder adquirir aquele imóvel. Agora suponha que para cada um desses leads qualificados, eu precisei falar com aproximadamente 100 pessoas interessadas. Eu precisei expor a minha marca, eu precisei expor o meu imóvel para aproximadamente 100 pessoas interessadas com o perfil de compra daquele empreendimento. Ou seja, para cada uma venda que eu faço, isso significa que eu precisei atender, eu precisei atingir com a minha comunicação 100 pessoas. Isso é o que a gente chama de índice de conversão dentro do funil de vendas. Existe uma taxa média de conversão entre a grande maioria das construtoras e incorporadoras que gira em torno de 2 a 3% de todos os atendimentos online. Ou seja, para cada 100 leads gerados em campanhas de marketing digital, por exemplo, gera-se de 2 a 3 vendas. Obviamente que esta é uma média feita de um conjunto global de empresas, de atendimentos, de imóveis distintos, que não espelha necessariamente a sua realidade, que não espelha necessariamente a realidade da sua empresa e do seu mercado. É importante com que você conheça o seu índice de conversão, o seu índice de evolução dos clientes dentro desse funil de relacionamento, dentro desse funil de vendas, para que você consiga, de fato, saber como posicionar a sua campanha e o seu planejamento de mídia. Supondo que você saiba qual que é o seu índice de conversão, no nosso exemplo hipotético, para cada 100 leads gerados você tem uma venda, isso significa que, baseado no seu orçamento de marketing, na sua verba de marketing que você definiu, conforme a gente falou na terceira aula, você vai poder posicionar e escolher todas as mídias, todos os veículos de comunicação para a sua campanha baseado nesse número. Ou seja, eu vou priorizar mídias que tenham capacidade de gerar um número de leads que vão me facilitar essa conversão. Quanto mais você conhece o seu índice de conversão, quanto mais você conhece o perfil dos seus clientes, o perfil do seu produto e você consegue entender que para cada 100 leads você atende, você tem um número X de propostas, um número X de vendas, mais fácil fica para você poder escolher as mídias com que você vai atuar, as mídias com que você vai expor a sua marca, que você vai divulgar o seu imóvel. Um dos maiores erros cometidos pelas construtoras, pelas imobiliárias e até mesmo pelos corretores é pura e simplesmente escolher algumas mídias por achismo ou porque estão vendo que todo mundo está fazendo ou porque foram apresentadas a elas, mas que não tem nenhum critério, não tem nenhum tipo de controle sobre a quantidade de leads que aquela mídia tem o potencial para poder gerar, a quantidade de contatos que pode gerar e principalmente a quantidade de vendas, de atendimentos efetivos e vendas e propostas que aquela mídia pode te proporcionar. No dia a dia, a gente acaba ouvindo coisas no sentido: vamos fazer essa mídia para ver se traz algum resultado, vamos fazer esta mídia para poder ver se dá certo.
Se você tem esse pensamento de experimentar, tentativa e erro, eu digo para você, você está cometendo um grande desperdício da sua verba. Conheça muito bem o resultado que você pode atingir com cada mídia que você executa, com cada mídia que você veicula o seu material. Não desperdice a sua verba. Então, para poder finalizar a ilustração do funil de vendas no marketing imobiliário, vamos tentar entender como que é o processo de jornada de compra desse potencial cliente baseado no ponto de vista do próprio cliente. Aquele lead que a gente gerou lá atrás, que a gente fala que é a primeira etapa percorrida pelo lead, que é o lead frio, na verdade, esse cliente está pesquisando soluções. Ele tem um interesse no imóvel e ele sai à busca. Começa a acessar sites de construtora, sites de incorporadora, sites de imobiliárias. Na sequência, a partir do momento que ele tem as opções, ele começa a identificar qual dessas opções melhor atende à necessidade que ele possui. Uma vez que ele já encontrou as opções que melhor atendem essas necessidades que ele tinha, essas necessidades que ele possuía, ele começa de fato a oferecer proposta para essas construtoras. E é justamente a fase da proposta que é onde a gente começa a ter o lead chamado lead quente. Ou seja, ele analisou as opções e de fato começou a escolher e oferecer proposta para essas empresas e ver qual que melhor se encaixa dentro da disponibilidade de capital, fluxo de pagamento, a maneira como ele quer concretizar o negócio. Tendo essas devolutivas, de fato, ele vai optar por uma dessas empresas e vai ter a concretização do seu negócio, ou seja, vai efetuar a compra do imóvel ou a locação do imóvel em questão. Esse é o princípio do funil de vendas no marketing imobiliário. Tenha em mente que você precisa estar pronto para poder responder a seguinte questão. Para cada 100 clientes que eu atendi, para cada 100 leads que eu gerei, qual é a capacidade de vendas que eu tenho, qual que é a minha taxa de conversão. Para cada 100 pessoas que eu atendo, quantas pessoas efetivamente eu vendo. A partir do momento que eu tenho este número e que eu consigo identificar quais as mídias são melhores para este propósito, eu consigo fazer melhor o meu planejamento de mídia. Feito isso, é hora de fato para a gente poder partir para o nosso planejamento de mídia. Mas antes, para poder facilitar todo esse processo de entendimento, todo esse estudo, eu queria dizer que a gente criou uma planilha especificamente para poder criar esse exercício e facilitar para vocês. Obviamente que existem softwares, sistemas, cada empresa possui o seu para poder criar planejamentos de mídia. Muitas vezes as construtoras, as imobiliárias acabam contando também com agências que criam esses planejamentos de mídia. Então, quando a gente criou essa planilha, o nosso propósito não é substituir a planilha que você já utiliza ou o sistema que você já utiliza, e sim promover o fácil entendimento da metodologia que a gente quer trabalhar quando a gente fala de verba disponível, recurso a ser alocado e mídia a ser escolhida e de que maneira que a gente controla o uso desses recursos. Mas, por outro lado, se você é uma pequena empresa ou você é um corretor autônomo e quiser utilizar essa planilha profissionalmente, sem nenhum problema. Aproveite porque ela está disponível para você. Então, recomendo que antes de continuar, você baixe essa planilha, conforme está aqui embaixo o endereço do site para que você possa fazer o download gratuitamente, caso você ainda não a possua. Para que fique mais fácil entender o planejamento de mídia, nós preparamos esta planilha, é uma planilha específica do portal VGV, que ela pode ser disponibilizada para vocês através do endereço que a gente informou. Você pode fazer o download dessa planilha e ela vai auxiliar você a fazer todo o planejamento de mídia do seu empreendimento. É uma planilha que ela é muito fácil. Na primeira aba você tem todas as instruções para poder preencher, as instruções para poder trabalhar com ela, e a partir da segunda aba você começa preenchendo os dados da sua campanha. Então, para poder começar, vamos colocar aqui o nome do cliente, ou no caso o nome do empreendimento, que seria um empreendimento fictício. Então eu vou escrever aqui empreendimento ABC. E aí eu vou colocar o nome da minha campanha. Lembrem-se sempre que campanha é diferente de anúncio. Uma campanha, ela está dentro de um planejamento de marketing e dentro da campanha você tem uma série de anúncios, que é o que a gente vai dizer neste planejamento de mídia, quais são os anúncios, quais são os veículos de comunicação que a gente vai tratar. Então, supondo que a minha campanha chame, por exemplo, Ano Novo, Casa Nova. Este é o nome da minha campanha, este é o nome da minha ação que eu estou fazendo dentro do meu planejamento fictício. E aí eu vou definir a praça principal que eu vou trabalhar. Supondo neste caso que seja São Paulo, capital, eu vou escrever São Paulo, capital. Poderia ser, por exemplo, o seu bairro, a sua região, a sua cidade,
o seu estado, enfim, qual a praça que você quer trabalhar. E aqui eu vou colocar um responsável pelo atendimento, que seria o responsável por este planejamento, por este plano de mídia que nós estamos criando. No meu caso, colocar o meu próprio nome, Bruno Lessa. Você poderia colocar o seu nome. Se é o corretor de imóveis, por exemplo, que está fazendo este planejamento, pode colocar o nome dele. Se é uma empresa que tem várias pessoas dentro do departamento de marketing, pode colocar o nome do responsável pelo planejamento. Ou se é uma agência de publicidade que está utilizando essa planilha, pode colocar aqui o nome do atendimento dessa conta. E o ano do planejamento, vou colocar aqui 2018. Eu preenchi essas informações de cima, mas todos esses campos em azul claro você pode preencher com as informações que são baseadas na sua campanha, no seu planejamento. Por exemplo, nesse campo está dizendo, nomeie as categorias que serão trabalhadas no máximo de 5. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas a gente vai definir, por exemplo, que eu vou dividir todo o meu gasto, o meu investimento, em serviços, em mídia, em produção, em ação promocional e outros. Já deixei preenchido para poder agilizar o nosso estudo dessa área. E aqui embaixo eu vou colocar os dados da verba que eu vou disponibilizar para esta campanha. Lembra que a gente falou sobre o exercício de definir a verba de marketing lá atrás? Muito bem, aqui a gente precisa sempre colocar como que a gente vai distribuir esta verba de marketing para que nunca passe daquilo que a gente determinou. Nesse exemplo fictício, dentro da minha verba mensal de R$5.000, eu coloquei aqui no mês de janeiro que R$1.000 eu vou gastar com serviços, R$1.500 eu vou gastar com mídia, R$1.000 eu vou gastar com produção, R$500 eu vou gastar com ação promocional e R$1.000 eu coloquei na categoria de outros, ou seja, em janeiro eu tenho uma verba de R$5.000 para poder gastar. Lá na frente a gente vai entender o porquê dessa verba estar aqui para poder facilitar o nosso controle. Então, muito bem, preenchemos as informações principais da planilha. Eu vou avançar para a quarta aba aqui, que seria o mês, onde a gente vai definir as ações que serão feitas no mês e vou mostrar por último o resumo da campanha. Então vamos lá, janeiro. Esse é o plano de mídia. Isto é um plano de mídia. Ele foi automaticamente montado baseado nas informações que a gente passou. Então percebam que o cliente, no caso o meu empreendimento, já apareceu aqui, o nome da minha campanha também já trouxe aqui, a praça que eu estou trabalhando já veio para cá e o responsável pelo atendimento já veio para cá, assim como o mês e o ano. E aqui embaixo eu tenho isso para o ano inteiro. Então, dentro do meu planejamento de mídia anual, automaticamente eu já vou estar com ele todo preenchido. Para agilizar o nosso aprendizado, eu já preenchi toda uma ação, toda uma estratégia para o mês de janeiro para poder ficar fácil de entender. Então, por exemplo, na categoria de serviços, eu coloquei que eu tenho, dentro da minha categoria de serviços, os honorários de uma agência de publicidade. Supondo que eu pague um FII mensal para essa agência de publicidade, que se chama Agência ABCD, na categoria fornecedor eu coloquei o nome da agência, a quantidade é 1 e o valor que essa agência, por exemplo, me cobra, ou esse prestador de serviços me cobra, é de R$500. Eu vou lá e lanço R$500 aqui. Supondo que seja um pouquinho mais, um pouquinho menos, por exemplo, R$450, eu lanço aqui, automaticamente ele já vai para minha conta. E ao lado eu tenho um cronograma de execução e veiculação, ou seja, eu estou dizendo todo o período que este item que eu inseri ele vai ser executado. No caso de uma prestação de serviços de uma agência, eu estou colocando que vai ser executado ao longo de todo o mês, porque é um FII mensal. Se eu tivesse outras categorias de serviço, eu poderia colocar aqui também. Por exemplo, a criação de um vídeo, eu contratei uma produtora, é um serviço. Eu posso listar que esse trabalho foi feito aqui e automaticamente lançar o valor e quando que esse material vai ser feito. Um pouquinho mais para baixo, a gente avança para a mídia. E aqui eu vou começar a listar as mídias que de fato eu vou executar, eu vou veicular o meu anúncio nessa campanha. Então, no nosso exemplo fictício, eu coloquei que eu vou utilizar a mídia Google AdWords, que o formato vai ser link patrocinado, o meu fornecedor é o Google, a minha quantidade são 30 dias
e que eu vou segmentar no estado de São Paulo. A verba que eu destinei é de R$ 250 e o período de veiculação é esse mês inteiro. Só que eu também vou fazer uma ação no Google AdWords, dessa vez com remarketing, o fornecedor também é o Google, também 30 dias. A observação é que vai ser baseado no histórico de navegação e dos cookies e que minha verba vai ser um pouquinho menor, neste caso R$ 150, e eu vou colocar aqui o período correspondente, que é o mês inteiro. E também vou fazer um Facebook. O que eu vou fazer? Eu vou promover um post que eu já fiz falando sobre o meu empreendimento, o fornecedor é o Facebook, só que no Facebook eu vou fazer só 20 dias, ou seja, eu vou começar primeiro com o Google e no meio do caminho eu vou entrar com o Facebook. Vou segmentar por interesses e a minha verba é de R$ 250, ou seja, dentro do meu cronograma de execução eu tenho um período aqui que é menor, é um período de 20 dias. E vou fazer também um Instagram, promovendo um post que eu já fiz, também por 20 dias, também com o valor de R$ 250, também durante este período. Vou fazer também um portal vertical. Nesse caso eu escolhi aqui o Viva Real, um formato ficha, fornecedor Viva Real, durante 30 dias. O valor que eu vou pagar para eles é de R$ 299, é um valor negociado para corretor de imóveis autônomo e vou fazer durante todo esse período. E vou fazer também o Zap Imóveis, no formato ficha, 30 dias, o valor de R$ 199, também, um valor fictício, obviamente, também durante todo esse período. Só que além dessas mídias digitais, eu também quero fazer um material impresso. Nesse caso eu coloquei alguns folhetos do empreendimento no formatinho de 18 cm por 22 cm, é um folheto formato frente e verso, simples. Vou imprimir na gráfica ABC uma quantidade de 1000 folhetos, pagando apenas a impressão, e isso R$ 500 para ser utilizado durante todo este mês. Vou fazer também a produção de um outdoor, formato 9x3, com 3 veiculações, com 3 placas, na rota de saída da cidade, uma bissemana por R$ 750. É uma bissemana, é metade do período do mês, também está citado no meu cronograma. O outdoor aqui, no caso, pessoal, ele poderia estar citado dentro de mídia. É porque eu preferi colocar dentro do meu planejamento o que é mídia, colocar só mídia online. Mas se você preferir categorizar ele como mídia, sem problema nenhum, você pode, por exemplo, transportar ele para cá e automaticamente você tem essa informação. Então vamos colocar aqui para poder ficar mais organizado o que é mídia no lugar da mídia, só para poder ficar claro para entender. Uma bissemana, R$ 750. Tá bom. E vou tirar ele daqui. E não vou nem pintar a parte do cronograma para a gente não perder muito tempo aqui e a gente poder avançar. Em ação promocional, supondo que eu quero distribuir esses folhetos que eu imprimi, eu posso colocar aqui a distribuição de folheto que eu vou fazer no estacionamento da praia, supondo que é um empreendimento que eu estou fazendo no litoral. Vou pagar R$ 250 e vou distribuir somente nesses dias, vou sinalizar no meu cronograma. E dentro da aba de outros, supondo que eu vou fazer, por exemplo, um evento de relacionamento com investidores, um coffee break, que eu vou contratar um buffet, vou chamar 35 pessoas, né? E vou ter aqui 35 convidados e isso vai me custar, por exemplo, R$ 1.500. Todas essas ações, cada uma dentro da sua categoria, me gerou um investimento de R$ 4.848. A verba que eu destinei lá atrás era de R$ 5.000, ou seja, eu ainda tenho uma diferença aqui de R$ 152. Eu poderia muito bem aumentar, por exemplo, esse valor aqui de Google para R$ 300, ou seja, vai me sobrar ainda assim R$ 2. Ou supondo que eu quero reduzir esse valor de buffet, que eu estou achando que está muito caro e é uma ação muito custosa para um dia só, eu vou colocar um orçamento de R$ 750. Significa que está me sobrando outros R$ 750, que eu posso, por exemplo, chegar aqui e determinar que eu vou fazer um vídeo impulsionado dentro do YouTube durante 15 dias.
e vou gastar exatamente R$ 752, por exemplo, ou seja, o total das minhas ações foi exatamente a verba que eu destinei. E assim vai. Eu tenho todos os meses seguintes onde eu posso listar todas as ações que eu estou fazendo, sinalizar dentro deste cronograma de execução quando que elas serão executadas e fazer o acompanhamento disso. Depois eu venho no resumo da minha campanha e eu vejo mês a mês a verba que eu disponibilizei, a quantidade de verba total que de fato eu utilizei daquilo que foi disponibilizado, nesse meu caso aqui 100%, supondo que, vamos lá, eu opte por não fazer esse evento de relacionamento, eu vou tirar porque eu acho que não vai ser uma boa coisa. Está me sobrando R$ 750. Se eu for aqui no meu resumo da campanha, eu estou vendo que durante todo o ano eu usei 85% da minha verba. Ou seja, da verba de 5 mil que eu disponibilizei, eu tenho um controle onde eu estou utilizando só uma parte. E eu posso ver mensalmente um resumo onde tudo que eu previ, tudo que de fato eu gastei, quantos porcentos eu gastei em cada mês e no total acumulado do ano. Se eu quiser saber detalhes, eu posso entrar aqui embaixo e acompanhar baseado naquilo que foi determinado dentro de cada item. Então, meu controle de verba previsto, o que eu previ na categoria de serviços foi R$ 1.000. O que eu efetivamente gastei na categoria de serviços foi 450. O que eu previ de mídia era 1.500. O que eu gastei de mídia foi 3.050. E assim com cada um desses itens que a gente determinou. Supondo que você trabalha em uma pequena imobiliária ou uma pequena construtora, essa planilha pode te auxiliar muito, por exemplo, porque ao mesmo tempo que você tem um controle de todas aquelas ações que você vai fazer, você pode ter um resumo gerencial para acompanhar a utilização da sua verba de marketing mensalmente. Óbvio que a gente está falando de uma planilha no Excel, criada de uma maneira muito simples para poder auxiliar principalmente quem está começando ou pequenas empresas e pequenos profissionais. Grandes empresas, grandes agências, empresas mais estruturadas, com certeza já possuem algum software que já fazem tudo isso, que já automatizam todo este processo. Se não for o seu caso, essa planilha 100% gratuita está disponível para que você possa utilizar, para que você possa fazer um exercício. Depois que definiu a sua verba de marketing, você distribuir o seu investimento dentro de algumas categorias que você julgar que são mais interessantes e automaticamente você ter um controle muito melhor. Então, só para citar um exemplo, supondo que você não queira distribuir dessa forma, você pode colocar prestação de serviços, você pode colocar mídia online, mídia offline, eventos e outros. Reparem que a planilha automaticamente ela vai mudar dentro de cada área, dentro de cada setor. Você consegue moldar isso aqui de acordo com a sua necessidade. Supondo que você tenha uma planilha global para a sua empresa e que você queira dividir, por exemplo, as categorias para cada tipo de empreendimento, você também pode fazer isso. Você tem total liberdade para poder pegar, mexer e editar a sua planilha. Este é o resumo da planilha, espero que auxilie bastante vocês e que principalmente ajudem vocês a controlar o que precisa ser feito, por quanto você destinou que será feito e quando você de fato irá fazer. Lembrem-se que a gente está falando muito sobre isso nos planejamentos. Você precisa ter planejamento, você precisa ter metas e você precisa ter controle. E antes de fazer a planilha e mudar para o mês seguinte, sempre avaliem o resultado que cada uma dessas ações trouxe para você. Porque não é porque você fez Google AdWords e gastou R$ 250 em janeiro que você precisa necessariamente repetir para fevereiro. Se é uma mídia que não te gerou lead qualificado suficiente ou que não está atingindo o perfil de cliente que você deseja, você pode perfeitamente mudar para o próximo mês. Você pode resolver, por exemplo, destinar menos verba para o Google e destinar mais verba para uma outra mídia, como é o caso do Instagram. Você vai fazer um valor um pouco maior.
e por aí vai. Espero que ajude bastante vocês. Qualquer dúvida na operação da planilha, os meus contatos também estão aí, vocês podem sempre entrar em contato comigo e pedir uma orientação, que vai ser um prazer ajudar. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso planejamento de mídia, a nossa aula sobre como executar o planejamento de mídia. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham usufruído principalmente da planilha que a gente criou para poder facilitar todo esse processo. Lembrem-se, planejamento, disciplina e controle é o que vão fazer a diferença para que você tenha os melhores resultados. Prontos para avançar para a próxima etapa? Então vamos lá!